Glória a Deus, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Lições Betel. Nós vamos estudar essa lição aqui. O título: Os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, de dar um like, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida e toda a sua família. Lição de número 5, dia 1º de fevereiro de 2026. Título: A importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Nós temos aqui o nosso texto áureo, a verdade aplicada. Vou ler o texto áureo que está em Marcos capítulo 9, versículo de número 29. E diz: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos capítulo 9, versículo 29. E disse: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Verdade aplicada: o jejum bíblico é um exercício espiritual que expressa o nosso interesse em buscar primeiro o reino de Deus e da nossa completa dependência ao Senhor. Verdade aplicada: o jejum bíblico é um exercício espiritual que expressa o nosso interesse em buscar primeiro o reino de Deus e da nossa completa dependência do Senhor. Nos objetivos da lição: ressaltar que Jesus afirmou a relevância do jejum, reconhecer o valor espiritual de jejuar e orar juntamente. E o ponto 3, identificar o jejum como uma prática vista em toda a Bíblia. Nós temos aqui o nosso texto de referência, que está em Mateus capítulo 4, do 1 ao 2, Mateus capítulo 6, do 16 ao 18. Vou ler Mateus 4, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Mateus capítulo 6. E quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareças com os homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Então nós lemos aqui o nosso texto de referência, Mateus 4, do 1 ao 2, e Mateus capítulo 6, do 16 até o número 18. Nós vamos estar aqui trazendo a nossa introdução. Jesus não somente jejuou, como também ensinou a maneira correta de fazê-lo. Aliás, a Bíblia está cheia de citações de pessoas que fizeram uso dessa disciplina espiritual e nos instrui quanto à maneira correta de praticá-la. Assim, por toda a sua relevância, nesta lição, analisaremos a experiência espiritual à luz da palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar do jejum, Nós vamos ver a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. A importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. O ponto 1 vai falar compreendendo o jejum. 1.1, jejum bíblico. 1.2, o jejum dos hipócritas. E 1.3, humilhando-se diante de Deus. Então nós vamos abordar hoje a respeito do jejum. Primeiro nós vamos entender o que é o jejum. O jejum é quando você se abstém de algo legítimo para apropriar de algo melhor. Jejum é quando você se abstém de algo legítimo para apropriar-se de algo melhor.
Jejum é quando você se abstém do alimento que nutre o seu corpo, para você buscar mais intimidade com Deus. O jejum fala de quebrantamento, o jejum também é fome de Deus. O jejum era feito sempre com a oração. Perceba que o jejum sempre acompanhava a oração. Então nós vamos entender o que é o jejum, como eu trouxe aqui, né? É quando você se abstém de algo legítimo para apropriar-se de algo melhor. É quando você se abstém do alimento que nutre o seu corpo. E nós vamos ver que, em primeiro lugar, o jejum não é sacrifício. O jejum não é meritório. O jejum tem um propósito. Nós vamos ver que o jejum ele tem um propósito. O jejum é uma prática também religiosa esquecida dos nossos dias. Nós vamos perceber que hoje as pessoas nem jejuam mais, né? As igrejas estão esquecendo do jejum. Isso é preocupante na vida do povo de Deus, na vida da igreja. Então isso é muito preocupante. O jejum está sendo esquecido das nossas igrejas, né? Vamos lá? Vamos ler aqui o primeiro ponto. Compreendendo o jejum. O jejum é uma das disciplinas e práticas espirituais que tem acompanhado o povo de Deus desde o Antigo Testamento, como uma expressão de fé, contrição total e dependência de Deus. Foi o que eu trouxe aqui para a igreja. Arrependimento, devoção. Veremos neste tópico a importância de conhecermos o que a Bíblia diz sobre o jejum. Então não tem coisa melhor, né? A própria Bíblia vai nos ensinar o que é o jejum bíblico, né? Biblicamente, para evitarmos extremos e praticar sem necessário discernimento ou desprezar essa prática presente na vida de Jesus Cristo após o batismo em águas e na igreja primitiva. Nós vamos perceber que aqui em Mateus capítulo 4, que Jesus foi conduzido ao deserto e ele, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e chegando o tentador, ele vai querer colocar dúvida em Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Nós vamos ver que Jesus jejuou 40 dias. Interessante que logo que Jesus, né, ele foi para o deserto, o diabo já foi tentar Jesus, e Jesus sempre, eu gosto de pontuar isso, como que Jesus venceu Satanás, como que eu e você podemos vencer as ciladas todas do diabo. Jesus disse, está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós vamos ver que as 3 tentativas de Satanás, Jesus venceu. E a Bíblia diz que ele deixou Jesus por algum tempo. Então, como que o crente vence as ciladas, astutas do diabo? Pela palavra de Deus. Jesus está escrito. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus regenera. A palavra de Deus capacita. A palavra de Deus transforma. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Ela liberta. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é decreto, a palavra de Deus é guia, a palavra de Deus é bússola. Então a palavra de Deus tem que estar aqui no nosso coração, como diz o salmista, escrevi a tua palavra no meu coração, para não pecares contra ti. No Salmo 1 vai dizer, medita, aquele que medita, né, tem que meditar na palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, e nem se assenta, né, na roda dos escarnecedores. Porém, qual o prazer do bem-aventurado? Ele meditar na palavra de Deus. É o meu e o seu prazer de estar meditando na palavra de Deus. 1.1. Jejum bíblico. O jejum bíblico pode ser definido como a abstinência de alimentos por um período de tempo, com finalidades espirituais. Percebam que o jejum ele tem um propósito. Nós vamos estar tratando já desde o começo, que você vai ver qual é o propósito do jejum. O jejum sem propósito não agrada a Deus. Joel capítulo 2, versículo de número 12. Essa disciplina espiritual não deve ser usada para conseguir alguma coisa com Deus, como se fosse barganha, mas
como uma expressão de humilhar-se diante de Deus. Atos 3, 19, versículo de número 20. Então, o jejum bíblico, né? Nós vamos aprender aqui nosso texto de referência, nós vamos abordar aqui Mateus capítulo 6, do 16 até o 18. Nós vamos ver aqui capítulo 6, em Mateus, capítulo 6, do versículo 16, olha que interessante, do versículo 16, Jesus disse: e quando jejuais, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, que porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E nós vamos ver aqui Mateus, vamos ler lá, igreja, Mateus capítulo 6, quando Jesus inicia ali o seu sermão, né, o seu sermão do monte, e Jesus está ali iniciando o seu sermão do monte. Nada melhor do que a gente abrir a palavra de Deus para que a gente possa ter um entendimento mais profundo, né? Mateus capítulo 6, versículo de número 1. Vamos ler aqui, igreja. Continuação do sermão da montanha. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, deres esmolas, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Então é o que Jesus está falando. Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não sai da tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. O teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no seu quarto, no seu aposento, fecha a tua porta, ora o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê secretamente te recompensará. Salmos 7. E orando não useis de repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Nós vamos ver aqui que essa passagem é conhecida, né, como o Sermão do Monte. Nós vamos ver que no capítulo 6, versículo de número 1 que eu li, Jesus introduz a prática da nossa fé, né? A partir daí Jesus fala da prática dos judeus. Nós vamos ver que eles, né, no versículo de número 2, ele vai falar das práticas dos judeus, né? Primeiro, quando deres esmola. No versículo de número 5, quando orares, não sejais como os hipócritas. Então, Jesus está dizendo as práticas dos judeus, né? Do jejum. Quando deres esmola, quando orares, e o 16, quando jejuares. Então, as três características que mostravam o propósito a respeito do judeu piedoso. O judeu piedoso, ele tinha essas características. Ele dava esmola, ponto 1. E ele orava e quando ele jejuava. Então, essas três características mostravam a respeito do judeu piedoso, né? O judeu piedoso era alguém que se preocupava com os pobres. Ele dava as esmolas. Era alguém que orava. Era alguém que jejuava. Nós vamos ver que Jesus nos ensina que o jejum faz parte da vida cristã. Jesus nos ensina que o jejum faz parte da vida cristã. O jejum era a prática do Antigo Testamento. Jejuar, que eu disse, é se abster, né? É se abster voluntariamente por um dia ou por vários dias de alimento, às vezes até de água. Então, jejuar é se abster voluntariamente por um dia ou vários dias de alimento ou água, né? Há relatos no Antigo Testamento que o jejum tem jejum de um dia, nós vamos ver jejuns de 40 dias, tudo no Antigo Testamento. Jejuar era sempre, percebe que o jejum ele vem sempre feito com oração. O jejum
vem sempre feito com oração. Ou seja, o objetivo de quem jejua era o quê? Era tirar um tempo para Deus, para orar e buscar a Deus. Então, o primeiro objetivo do jejum era tirar um tempo para orar e buscar a Deus. Então, esse é o primeiro objetivo do jejum. O segundo objetivo é de se preparar o coração, né? O primeiro objetivo era de arrumar um tempo para buscar a Deus. O segundo era de preparar o coração para servir a Deus melhor. Jejuar no Antigo Testamento, a ideia de afligir a alma. Vamos ver aqui o que o salmista vai dizer. Salmo 35, versículo de número 13. Então, o jejum no Antigo Testamento, a ideia do jejum era de afligir a alma. O salmista vai dizer aqui, ó, Salmo 35.13. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, o meu vestido era o saco, humilhava-se a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Então, aqui é dar uma ideia de afligir a alma, né? Ele se humilhava. Aqui o salmista está dizendo, quanto a mim, quanto estavam enfermos, o meu vestido era um saco, humilhava-se a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Então, é como afligir a alma, né? No Antigo Testamento, essa era a ideia de jejum. Nós vamos ver que só tinha um jejum que era obrigação, era obrigado no Antigo Testamento, só tinha um jejum. Qual era o jejum que era obrigado no Antigo Testamento? Uma vez por ano, né? Eles jejuavam, os judeus, nós vamos ver que os fariseus, né? Eles tinham que jejuar, pelo menos esse era obrigatório, quando o sacerdote oferecia um sacrifício pelo pecado do povo. Pelo menos uma vez por ano, esse jejum era obrigatório. E aqui em Mateus, capítulo 16, olha que interessante, foi que eu li aqui para a igreja, que nós vamos ver que Jesus aqui vai dizer, quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque deles desfiguram o rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim ao teu Pai que está em oculto, e teu Pai que te vê em oculto te recompensará. Olha que interessante aqui Mateus 16, Mateus 6, versículo 16. Jesus está pressupondo que os seus discípulos vão continuar a prática do jejum. Então, quando Jesus disse aqui, e quando jejuares, Jesus está pressupondo que os seus discípulos vão continuar a prática do jejum, que era conhecida do povo de Deus no Antigo Testamento. Nós vamos perceber que o jejum ele é voluntário, é entre você e Deus. É quando você está num momento difícil da sua vida, aí você decide jejuar. Amém? Você pode fazer isso, né? Mas o que o Senhor vai dizer? Para que você não busque ser a ostentação, né? A ostentação é perigosa. Aqui o Senhor Jesus está orientando aos seus discípulos que, ao jejuar, eles não façam pela razão errada, que eles não façam da mesma razão que os fariseus, que os judeus da época faziam. Eles faziam errado, mas Jesus vai orientar os discípulos para que eles não façam da mesma maneira. E nós vamos ver isso mais lá na frente. Nós vamos ver que no livro do profeta Isaías, Jesus vai repreender os fariseus, os judeus. Mais lá na frente a gente vamos ver. Tá? Nós vamos avançar um pouquinho aqui. Nós vamos ler aqui o verso 1.2, o jejum dos hipócritas. O jejum praticado por quem se mostra abatido, com um semblante descaído, é uma hipocrisia, pois o objetivo de quem age assim é mostrar espiritualmente para os demais. Isso, porém,
é algo que a Bíblia condena. Mateus 6:16, versículo 18. Quem jejua não precisa tornar isso público. É entre você e Deus. Lembra que eu falei que o jejum ele é voluntário. É entre você e Deus. Você não precisa mostrar para as pessoas, pôr no Facebook, estou jejuando. Não precisa disso. Aí é uma prática totalmente equivocada. É entre você e Deus. Entendeu? 1.3. Humilhando-se diante de Deus. O jejum é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus. Esdras disse, apregoai ali um jejum para nós humilharmos diante de Deus, do nosso Deus. Esdras 3:21. Vamos ler lá Esdras 3:21. Esdras 3:21. Esdras 8:21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para os humilharmos diante do nosso Senhor Deus, para que pedimos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Olha que interessante, né? Esse jejum de Esdras, né? Que está no capítulo 8, versículo de número 21. Olha que interessante. O jejum, ele tem um propósito, né? O propósito do jejum. Jejum, como eu disse, não é sacrifício, não é meritório, mas ele tem um propósito. Nós vamos ver o propósito aqui, ó, em Esdras 8:21. Então, apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava. Para o quê? Olha o propósito. Para nos humilhar. Olha o propósito do jejum. Para que nós possamos nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Então, esse é o propósito, de nós nos humilharmos na potente mão do Senhor. Lá em Crônica vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então, perceba que o jejum ele tem um propósito. Aqui em Esdras está bem claro, da humilhação. Então, nós já percebemos que o jejum ele tem esse propósito. Vamos avançar mais um pouquinho? O propósito do jejum também é para nós nos humilharmos na potente mão do Senhor. Nós vamos aqui avançar para o ponto de número 2. A importância do jejum. No jejum, fortalecemos o espírito para que ele prevaleça sobre as coisas da carne. No jejum, fortalecemos o espírito para que ele prevaleça sobre as coisas da carne. Essa prática nos ajuda a dizer não para os desejos e anseios humanos e nos ajuda a priorizar os valores eternos. 2.1. Jejum e arrependimento. Não podemos achar que o jejum é sinônimo de arrependimento ou contrição. Lembremos que Jezabel convocou um jejum. 1 Reis 21,9. 1 Reis 21.9. Em Isaías, é isso aqui que eu quero tratar com a igreja. 58, do 1 ao 14, o profeta denunciou a conduta do povo, pois a essência do jejum, que agrada a Deus, não se resume em abster-se de alimento ou subjugar o corpo. A mensagem de Isaías confirma que o salmista declara, ou seja, o jejum não deve ser uma prática isolada em outras atitudes. Salmo 66.18. O jejum precisa ser acompanhado de humildade. Lembra que eu falei do propósito? Humildade, contrição e oração, além de expressar disposição de mudança, de conserto e negar-se a si próprios. Percebeu? O propósito do jejum, humildade, ele vem acompanhado com a oração, além de expressar disposição de mudança, de conserto e negar-se a si próprio. Agora nós vamos tratar do profeta Isaías 58. Vamos ler aqui, ó. Profeta Isaías, capítulo de número 58. Do 1 ao 14, mas eu quero ler, começar do 3. Nós vamos ver Deus, a importância do jejum. Deus
está falando através do profeta, ele está repreendendo o povo em relação ao jejum. Deus está repreendendo o povo pelo jejum. Nós vamos ver que o profeta Isaías vai repreender o povo em relação ao jejum. Vamos ler 58:3, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuares, achais o vosso próprio contentamento, e requerereis todo o vosso trabalho. Olha que interessante. Eles estão perguntando a Deus: Deus, nós estamos jejuando, mas o Senhor não está respondendo a nossa oração. Olha que interessante a resposta de Deus no versículo de número 3. Eis que no dia que jejuares, ou seja, o alvo do jejum é separar um dia dedicado a Deus. Um tempo de oração para buscar a Deus. Olha que interessante. Os judeus entendiam que jejuar era ficar sem comer. E aí nós vamos perceber que ele estabelecia o jejum para cada dia. E aí o que eles faziam? Eles estavam jejuando para cuidar das suas próprias coisas. Só ficando com fome. E o propósito não tinha propósito. Eles ficavam de jejum para resolver as suas coisas. Jesus está mostrando que eles estão jejuando da forma errada. Eles ficavam com fome, mas não tinha propósito espiritual. Olha que interessante o versículo de número 4. 58:4. Vamos ler o 3. Dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque nos afligimos as nossas almas? Tu o sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requerereis todo o vosso trabalho. Olha aqui, eis que para que contendas debalde, jejuais, para que tardes punha impiamente, não jejuarmos como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Olha aqui, no versículo 4, vocês estão jejuando, mas para viver brigando entre vocês. Olha que interessante, vamos ver o 5. Seria este jejum que eu escolheria? Que homem um dia afligia sua alma, que inclina a sua cabeça para com o junco, e estenda debaixo de si o saco de cinza? Chamaria tu isto de jejum, um dia aprazível ao Senhor? Olha, o Senhor está respondendo aqui: vocês acham que o jejum é uma mera formalidade? Vocês acham que isso vai mover o meu coração? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha que interessante. No versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaleça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedes todo o jugo? 7. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desterrado, e vendes o nu o cubra, e não te escondas a tua carne? Olha, versículo 6, Jesus está dizendo: não adianta jejuar se isso não está significando mudança de vida. Não adianta. Tem que ter propósito, tem que ter mudança de vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O jejum só tem valor se for acompanhado de arrependimento, de amor pelos outros, mudança de vida, uma vida santa. Deus, você acha que eu vou ouvir as suas orações se o jejum de você está errado? Não, o jejum tem que ter um propósito. Agora, ao versículo 8 e o versículo 9, olha as promessas do Senhor. Então romperá a tua luz como a tua alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então,
clamarás e o Senhor responderá. Olha, então clamará e o Senhor responderá. Clama a mim e responder-te. Então, mas tem um então aqui. Então, se você jejuar corretamente, então, se você fizer corretamente, então eu vou fazer. Tá vendo? Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Aleluia. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender o dedo e falar vaidade. Então tinha um propósito. E se vocês fizerem da forma correta, eu vou atender. Eu vou ouvir. Eu vou fazer. Mas se vocês fizerem o jejum da forma errada, não tem como. Não tem propósito. Aí Deus está dizendo: eu atenderei as suas orações, mas da forma correta. Vamos avançar aqui. 2.2. Jejum e oração. A Bíblia traz muitas passagens que o jejum está associado à oração. De acordo com as palavras de Jesus, há ocasiões nas quais a oração deve ser acompanhada do jejum, uma vez que há castas de demônios só pode ser expulso com oração e jejum, Mateus 17:21. Contudo, não encontramos nas Escrituras uma ênfase no jejum, como em relação à oração. E quando jejuamos, não devemos considerar que essa prática nos faz merecedores de ser atendidos em nossas orações. Na parábola de Jesus, o fariseu orava e jejuava e não foi justificado. Lucas 18, 11, 14. Lembra da oração do fariseu e do publicano? O fariseu falava: olha para esse daí, eu dou meu dízimo, eu faço tudo correto, esse aí é um coitado, eu jejuo segunda e quinta-feira, dou todo o meu dízimo, olha esse daí. E o publicano batia no peito: Senhor, ele cabeça baixa, nem olhava para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. E a Bíblia diz que o publicano foi justificado. A oração do fariseu, uma oração totalmente ao contrário à vontade de Deus, totalmente ao contrário. Não tem como Deus ouvir, não tem como Deus atender, não tem. Porque é uma oração cheia de orgulho, porque a oração é se prostrar ao Senhor, é o jejum, né, da forma correta, com propósito. Glória a Deus por isso. Nós vamos ver por que eles não conseguiram expulsar o demônio. Porque os discípulos não jejuaram. O jejum nos esvazia de nós mesmos. O jejum nos esvazia de nós mesmos e nos reveste do poder do alto. Quando jejuamos, estamos dizendo que nós dependemos dos recursos de Deus. Nós vamos ver que a oração do fariseu, porque a oração estava fora dos princípios de Deus. A oração do fariseu, ela estava fora dos alcances do Senhor. Mas a oração do publicano, a sua oração se baseava na misericórdia, na graça do Senhor. Por isso que ela foi atendida. Oh, glória a Deus. Vamos avançar? 2.3. Jejum e o domínio próprio. Em um tempo com tantas distrações e ativismo, a prática do jejum e da oração pode contribuir muito para o exercício, para exercitarmos a autodisciplina. Paulo menciona as competições atléticas para enfatizar a importância do domínio próprio. 1 Coríntios 9, 24 e 27. Ele se esforçava para não ser dominado pelos desejos carnais. Assim, a prática do jejum bíblico está entre as disciplinas espirituais que o discípulo de Cristo pode praticar para aumentar o autocontrole diante das tentações e adversidades da vida. Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 9, do 24 ao 27. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9,
24 até o 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 9 ao 27. 24 ao 27, perdoa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 9, do 24 ao 27. Não sabeis, vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira para que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como... Pois assim eu corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. 27. Antes subjugo meu corpo, eu reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Vamos aprender aqui 4 lições com o apóstolo Paulo. Jejum e o domínio próprio. Como eu li aqui, Paulo ensina 4 lições. Primeiro, a vida cristã é um campo de batalha, não é uma colônia de férias. Segunda lição, a vitória na luta exige o quê? Grande disciplina. Um atleta sem disciplina jamais será vencedor. Terceira lição, o atleta precisa concentrar na sua meta. Quarta lição, só podemos ganhar outros se dominarmos a nós mesmos. Nós só podemos ganhar outros se dominarmos a nós mesmos. Então, 4 lições Paulo nos ensina. A vida cristã é um campo, não é um campo. A vida cristã é um campo de batalha. A vida cristã é um campo de batalha, não é uma colônia de férias, como muitos pensam. Segunda lição, a vitória na luta exige grande disciplina. Um atleta sem disciplina jamais será o vencedor. Terceira lição, o atleta precisa concentrar na sua meta. Nós temos um alvo. Quarta lição, só podemos ganhar outros se dominarmos a nós mesmos. Então, 4 lições Paulo apresenta aqui. Jejum e o domínio próprio. Vamos avançar. Ponto de número 3. Relatos de pessoas que jejuaram. 3.1. Esther enfrentou o desafio com jejum. 3.2. Josafá buscou a Deus com oração e jejum. E 3.3. Daniel jejuou por amor à sua nação. 3.1. Relatos de pessoas que jejuaram. Deus não decretou o jejum como algo obrigatório. Perceba que o jejum ele é voluntário entre você e Deus. Moisés, Deuteronômio 9:9, Davi, 2 Samuel 1:12, 3:35, 12 e 16, Josafá, 2 Crônicas 20, versículo 3, Esdras 10, versículo 6, Neemias, capítulo 1, versículo de número 4, Esther, capítulo 4, versículo 16, Daniel 9, versículo 3 e Daniel 10, versículo de número 3, Jesus, Mateus 4, versículo 2. Veremos neste tópico as lições que podemos extrair dos relatos do jejum de Esther e Josafá e de Daniel. 3 personagens da Bíblia. Esther, Josafá e Daniel. 3 personagens bíblicos. 3.1. Esther enfrentou o desafio com jejum. Vemos na atitude de Esther que jejuar é mais do que abster de alimentos. É um propósito. Lembra que eu me falando que jejum ele tem que ter um propósito espiritual profundo na busca da intervenção divina. Esther pediu aos judeus da cidade de Suzã que jejuasse por 3 dias. Eles fizeram assim. Esther, capítulo 4, versículo de número 16. Olha o propósito. O propósito daquele jejum foi pela sua ida até a presença do rei Assuero, para pedir a intervenção dele diante do decreto da morte dos judeus imposto por Amã. Esther 4, 1 até o versículo de número 3. Então, nós vamos ver esse jejum de Esther. Esther é uma judia, não lembra, né?
casada com o rei Assuero. Lembra de Amã? Ele odiava o povo judeu. Ele colocou um decreto para matar o povo, né? O povo judeu. E Esther tomou uma atitude. Você precisa tomar uma atitude, meu irmão. Nós precisamos tomar uma atitude no momentos difíceis. Temos que jejuar, buscar a Deus, ter um tempo para Deus. Ela toma atitude, ela toma coragem. Nós precisamos tomar coragem. Vai à presença do rei sem ser chamada. E isso poderia custar a vida dela. E aí nós vamos ver que ela proclama um jejum, né? As suas servas, eles jejuam ali por 3 dias, né? Olha o propósito, eles jejuavam ali por uns 3 dias. Nós vamos ver que ele jejuou. Olha o propósito, né? Ela clamou a Deus por um milagre, por uma intervenção divina. E nós vamos ver que Deus ouviu a oração, Deus atendeu o clamor, e os judeus foram libertos por causa de uma intervenção divina. Então nós vamos ver que o jejum de Esther é o jejum correto, é o jejum que Deus ouve, é um jejum com propósito. Ela tinha um propósito. E ela jejuou, orou, e o Senhor ouviu a sua oração. A Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor, e os judeus foram libertos. Vamos avançar? 3.2. Josafá buscou a Deus com oração e jejum. Os exércitos dos Amonitas e Moabitas, além de alguns outros, ameaçaram o reino do sul. Com a união desses povos, o exército inimigo tornou-se bem superior ao reino do sul. 2 Crônicas 20, capítulo 20, versículo de número 2. Josafá orou, buscou a ajuda de Deus e decretou um jejum nacional. E o povo de todas as cidades de Judá se uniu para buscar ajuda ao Senhor. Olha que interessante. Eles se uniram para buscar ajuda do Senhor. Josafá, diante do cerco dos inimigos, voltou-se para Deus que o socorreu. 2 Crônicas 20, capítulo 20, versículo 3 e 4. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu e o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqueles que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós temos que buscar ao Senhor. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre-se. Então nós vamos ver o jejum de Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 22. As lições. Nós vamos ver o mal ama trabalhar com a tragédia. Muitas das vezes as pessoas se rendem pelo medo, pela dúvida. Não tenha medo. Crê somente. Jesus não temas, crê somente. E a dúvida não é de Deus. Primeiro, ele era um líder, né? Mas ele era humano, ele temeu. Nós vamos ver que Josafá, ele não foi buscar ajuda no Egito, não. Ele busca ajuda em Deus. Ele busca socorro naquele que tem poder. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pensamos ou que pedimos. Ele teve que se mexer. Ele foi à casa do Senhor. Ele foi ao altar do Senhor. Sabe aquelas pessoas, oh, irmão, ora por mim. Não, meu irmão, você tem que orar por você. Amém? A não ser que a pessoa esteja enferma, mas tem muita gente que não quer ir para a igreja, não quer orar. Ô, irmão, ora por mim. Porque quem tem que buscar é você, irmão. Você tem que ir à casa do Senhor. Você tem que ir ao altar do Senhor. Não dependa dos outros. Vai você orar, irmão. Vai você buscar. Tem pessoas, não, irmão, ora por mim. Não, meu irmão, você tem que orar. Você tem que clamar. Você tem que estar nos pés do Senhor. Você tem que buscar. Porque nos pés do Senhor, meu irmão, tem salvação. Nos pés do Senhor tem livramento. Nos pés do Senhor tem renovo. Nos pés de Jesus tem cura, libertação, transformação. Nós temos que estar nos pés do Senhor Jesus. Oh, glória. Amém? Vamos avançar. 3.3. Daniel jejuou por amor da sua nação.
Daniel meditava nos escritos do profeta Jeremias, que diziam que Jerusalém teria que ficar em ruínas durante 70 anos. Mesmo morando no palácio, Daniel não se esqueceu das suas origens e continuava a amar o seu povo. Então ele recorreu ao Senhor Deus, orou com dedicação, sinceridade, vestiu-se de pano de saco, jejuou sobre cinza, derramando o coração e abrindo a alma para Deus. Daniel 9, capítulo 9, versículo 2 e 3. A ruína de Jerusalém levou o profeta à angústia de alma, que ele expressou a Deus com jejum e oração. Esse jejum de Daniel ele é muito interessante, né? Jejum de Daniel. O jejum de Daniel, como fazer? O jejum de Daniel, nós vamos ver capítulo 1, versículo de número 8 de Daniel. Daniel, olha que interessante, vamos ler. Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Daniel 1:8. A Bíblia diz que ele, aleluia, ele não se contaminou, aleluia, oh glória. Daniel era um jovem. 1:8. E Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar. Daniel era um hebreu, lembra? Tinha levado cativo para a Babilônia, ele e outros jovens. E aí, aonde há vinho, há festa. E aonde há vinho, há festa, há conversas vãs. Daniel, nós vamos aprender que ele não quis contaminar. Ele começou ali um jejum com a comida. Depois ele começou um jejum com os costumes e as crenças. Depois Daniel ele se isolou. Olha o jejum de Daniel. Daniel pediu para mudar a sua alimentação. O jejum começou pela alimentação. Aí nós vamos ver que depois de 10 dias a fisionomia deles era diferente da dos outros. Ele não se contaminou com os manjares do rei. Oh glória! Olha o jejum de Daniel, como nós aprendemos. Daniel começou a se alimentar, aleluia. Mas Daniel, nós vamos perceber que ele se isolava dos ambientes, dos costumes. Ele não se contaminou com os manjares no rei. No qual ali nós vamos ver que os costumes estavam inseridos. Mudaram seu nome, mudaram suas vestimentas. Eu sempre falo, Daniel estava na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Daniel era de Jerusalém. O jejum de Daniel, com respeito, nós vamos perceber que o Daniel, ele assentou no seu coração e na sua mente não se contaminar. Ele escolheu selecionar informações no seu cérebro que seriam úteis para ele, de trazer mais perto de Deus, pensar nas coisas de Deus. Aleluia. E nós vamos ver que Deus deu inteligência para Daniel, capacidade, sabedoria. Deus deu para Daniel tudo isso porque ele assentou no seu coração a não se contaminar. O jejum de Daniel é muito interessante, ele começa pelos alimentos. E aí nós vamos ver que Deus faz uma grande obra na Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Mudaram seu nome, mudaram a sua vestimenta. E nós vamos ver que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele estava ali, mas ele não era dali. Ele não se contaminou com os manjares do rei. Glória a Deus, vamos concluir. Em tempos de tantas ocupações, que o Espírito Santo nos ajude a priorizar em nosso viver momentos de oração e jejum, com a expressão do sincero interesse em buscar primeiro o reino de Deus, a nossa dependência completa da graça do Senhor, buscar aguçar nossa sensibilidade espiritual, procurar conhecer e receber mais do Senhor, um desejo de exercitar a autodisciplina. Amém? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um joinha, de dar um like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida e toda a sua família.
nós vamos caminhando, né? Então eu estou aqui fazendo esse vídeo, mas eu creio que Deus vai nos ajudar, vai me capacitar para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Pouco a pouco nós vamos chegando lá, né? Em nome de Jesus, Deus vai nos capacitando. Não se esqueça de inscrever, de dar um like, de comentar esse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias a Deus. Amém.